boa tarde. Mais da metade dos brasileiros está acima do peso ideal e 1 em cada 5 enfrenta as consequências da obesidade. A doença é uma das maiores ameaças à saúde da população, pois está diretamente ligada a problemas crônicos como hipertensão e diabetes. A falta de controle sobre o peso, somada a uma rotina sedentária, pode se tornar uma bomba relógio prestes a explodir. A briga com a balança começou cedo para a Geisa. 15 anos eu cheguei a 80, eu mantive o peso mais ou menos até uns 23. Aí depois dos 23 eu fui engordando, emagrecendo. E ela não está sozinha. Aqui todas as pessoas estão em busca de um mesmo objetivo: emagrecer. Hoje mais de 80 milhões de brasileiros estão acima do peso. Só na última década, o número de obesos no mundo aumentou 75%. O combo aumento de peso, sedentarismo e má alimentação é uma verdadeira bomba para a saúde. E as mulheres são as mais afetadas. Um levantamento mostrou que quase 1/4 dos adolescentes brasileiros já está acima do peso. O número de obesos, por enquanto, está pouco abaixo de 10%. Para mudar esses números, a receita é fácil: investir na dobradinha, comer bem e praticar atividades físicas. E a preguiça, hein, Nilceia? Olha, eu tenho ido na academia 6 vezes por semana. Eu consigo ir, faço todas as atividades na academia, eu danço. Ultimamente estou lutando boxe. Para falar sobre como tratar e prevenir a obesidade, recebemos Márcio Mancini, endocrinologista-chefe do Grupo de Obesidade do Hospital das Clínicas de São Paulo, e a endocrinologista Maria Edna de Mello, presidente da Associação Brasileira para o Estudo da Obesidade e Síndrome Metabólica. Participe da nossa conversa, mande as suas perguntas e comentários pelo Facebook e pelo Twitter. Os endereços aparecem aí na sua tela. Uma boa tarde, obrigada pela participação dos dois. Boa tarde. Antes da gente detalhar esse assunto tão falado que é a obesidade, queria que você, doutor, começasse explicando como se define que uma pessoa está obesa. A maneira mais simples é o cálculo do índice de massa corpórea, que é o IMC. A gente vai colocar aqui uma ilustração enquanto o senhor explica, fica à vontade, então, doutor. Com uma calculadora em mão, a pessoa pega o peso em quilos, divide pela altura em metros e divide novamente pela altura em metros. Ou essa fórmula aqui. Isso, porque a altura ao quadrado é dividir 2 vezes pela altura. É um jeito mais simples de chegar no resultado. Se ela tiver de 18,5 a 24,9... Aí a nossa próxima tabela. É um peso normal. Acima de 25 é excesso de peso. De 25 a 30 é sobrepeso e mais que 30 é obesidade. Tá, então a gente tem aqui, só para repetir, então com menos de 18,5 está abaixo do peso, tem essa margem entre 18,5 e 25 no peso adequado, sobrepeso, que já começa a ser um pouco mais preocupante também, né, doutor? E a obesidade acima dos 30, acima dos 40 tem obesidade mórbida também, é isso, né? Isso. É importante salientar que para criança e adolescente a gente não usa o IMC isolado. Sim, só de 20 a 59 anos, né, bom? Exatamente. Aí para criança e adolescente, geralmente o pediatra coloca o IMC numa curva que é específica para a idade e existe uma curva para cada gênero. Tem curva para os meninos e curva para as meninas. E uma coisa que se fala muito é que a obesidade, normalmente ela começa lá nos primeiros anos de vida, né, doutora? Como que a gente chegou a esse estágio alarmante de tantas pessoas obesas aqui na nossa população brasileira? Então, a gente tem uma população que é geneticamente predisposta para desenvolver a obesidade, porque não desenvolve a obesidade simplesmente porque você quer, né? Algumas pessoas elas são resistentes à obesidade, elas comem muito e mesmo comendo muito e até errado elas não desenvolvem. Mas a nossa população ela é predisposta, então a gente teve uma modificação nos padrões de alimentação e de atividade física também. Então isso é a receita, né, para que a gente tenha esse boom de obesidade que, infelizmente, ainda está crescendo. Quer dizer, então é a alimentação que é em excesso e com alimentos não tão nutritivos e, em contrapartida, baixa atividade física. Exatamente. O que acontece, assim, a alimentação, ela hoje é feita gerando sempre um balanço energético positivo. Então, a gente tem o peso da gente é reflexo daquilo que a gente come, né? Menos o que a gente gasta. Então, se a gente come mais, então a gente vai sobrar e essa sobra é armazenada e aí
é o que resulta, o que a gente vê como obesidade. E quais são as doenças, as principais em decorrência da obesidade, doutora? As principais são as doenças como hipertensão, diabetes, ou mesmo a glicemia alterada antes de ser diabetes, o que se chama pré-diabetes, as doenças de colesterol e triglicérides, a apneia do sono, que é pouco reconhecida, que o indivíduo ronca e tem pausas durante a noite. Mas existem várias outras doenças. Tem a parte ortopédica também, que sofre. Sobrecarrega, né, o sistema muscular, os ossos também, né? Exatamente. E lembrando, assim, que para muitas dessas doenças, os remédios estão disponíveis na farmácia popular. Então, quando a gente pensa que na pesquisa de orçamento familiar de 2003 para a pesquisa nacional de saúde de 2013, num período de 10 anos, a obesidade era mais ou menos 40% e passou para 55%, 59%, desculpe, o excesso de peso em mulheres, a gente tá dizendo que existe um gasto com remédios em função do ganho de peso da população que poderia ser evitado. Uma simples prevenção. A gente ainda vai falar mais sobre prevenção. Vamos responder aqui o Henrique Oliveira, ele mandou uma pergunta para a gente pelo Facebook. Ele diz, a obesidade infantil é algo preocupante na população, ainda mais porque na dieta diária das crianças elas ingerem cada vez mais alimentos com alto nível de açúcar, sal e gordura. Aí ele pergunta, as crianças e jovens obesas são propensas a desenvolverem doenças metabólicas cardiovasculares? Aí eu acho que ele quer saber mesmo nesse período aí da juventude. Sim. E muitas dessas crianças, elas acabam desenvolvendo uma resistência à insulina muito intensa, porque durante a puberdade, os hormônios sexuais, os hormônios de crescimento eles fazem um boom, né? E esses hormônios, né, fisiologicamente, eles aumentam a resistência à insulina. E a obesidade aumenta mais ainda. Então, é muito comum essas crianças terem hipertensão, dislipidemia é o que é mais comum de se observar nessas crianças. Diabetes na nossa população, a gente tem somente alguns casos esporádicos, não é tão comum desenvolver diabetes, mas o excesso de trabalho do pâncreas é muito grande. Então, isso a médio e longo prazo, isso pode sim, a criança ela pode, quando adulta, já apresentar diabetes, até porque se ela é obesa na adolescência, o risco dela ser obesa na vida adulta é muito grande. E ela vai ter um encurtamento de vida, né? Então, quanto mais grave a obesidade, quanto mais precoce a obesidade numa criança, menor vai ser a expectativa de vida dessa criança. Doutor, e a gente sabe que cada pessoa engorda de um jeito, né? Cada um tem um corpo diferente. Existe alguns locais em que o acúmulo de gordura é ainda mais prejudicial? Sim, as pessoas tendem a ganhar peso quando começam a engordar embaixo da pele, que é o que a gente chama de gordura subcutânea ou periférica. Cada pessoa tem uma capacidade geneticamente determinada de quanto vai ganhar de gordura nessas regiões. Tem gente que consegue engordar muito nessas regiões e não acumula a gordura chamada de visceral, que é aquela gordura interna no abdômen, no fígado, no pâncreas, nos vasos, que leva a mais doenças. Mas algumas pessoas têm uma capacidade muito pequena de engordar no local, entre aspas, correto, que é embaixo da pele. E, às vezes, um homem adulto ganha 5 quilos, ele nem engordou nos braços e pernas e ele já tem aquela barriguinha que é subvalorizada, que muitas vezes ele nem é chamado de obeso, mas ele tem um risco muito aumentado de doença. Então, aquela circunferência aqui na parte do tronco aumentada é realmente a mais prejudicial, porque indica que entre os órgãos tem gordura, é isso? Exatamente. A gente utiliza alguns números, que seria o normal da medida da circunferência abdominal, até 80 para a mulher adulta e até 90 para o homem adulto. Bom, esse é um assunto de tanta preocupação que o Ministério da Saúde lançou algumas metas no mês passado para combater a obesidade. São metas até 2019, né? Que é deter o crescimento da obesidade entre as pessoas adultas, reduzir em 30% o consumo regular de refrigerantes e sucos artificiais, que também tem muito açúcar, né? E aumentar em 17% o percentual de adultos que consomem frutas e verduras regularmente. Essas metas propostas pelo governo, doutora, você acha que elas vão ser alcançadas, são de fácil, é fácil colocar essas metas em prática, elas podem mudar os rumos aí do aumento da obesidade entre os brasileiros? Sim, as metas elas são boas,
né? O tempo, eu acho que é muito curto, até porque para que a gente reduza esse consumo de bebida açucarada, para que a gente aumente o consumo dos vegetais, a gente vai precisar de todo um processo, né? Então, a gente vai precisar mexer na publicidade, muitas vezes a gente vai precisar mexer na rotulagem, que isso está dentro, isso está contemplado dentro dessas metas, no destrinchado de como o governo vai fazer isso. Então, o governo está tentando, ele colocou no papel, mas no papel não adianta, né? Então, a gente precisa, sim, que a gente tenha realmente uma intervenção por parte do governo, né? E a gente vai trabalhando junto, porque também a gente não adianta só a gente criticar, então a gente precisa tentar fazer junto com eles o que tá travando esse ponto ou outro. Então, a gente tem vários projetos de lei abordando a questão da publicidade infantil. Eles demoram tanto que algumas indústrias elas já se antecipam e elas mesmas criam as suas regras. São mais alertas nos rótulos de embalagem, né? Isso, a indústria ela tende a ser mais rápida. Então, a rotulagem frontal, por exemplo, no Chile já foi aprovado. O Chile não faz parte do Mercosul. Então, aqui, para ocorrer uma rotulagem mais fácil para a população, olha, esse alimento tem mais gordura, esse tem mais açúcar, esse tem mais sal, esse tem mais calorias. Então, existem alguns rótulos que são mais fáceis, que a pessoa bate o olho e ela já identifica. O que a gente não tem aqui no Brasil, porque aquela rotulagem que a gente tem é uma rotulagem que, às vezes, até para quem é da área de saúde, tem dificuldade de entender. Imagina para a população em geral. Bom, essas são iniciativas para ajudar no combate da obesidade. Na rede pública, quais são os tratamentos hoje que estão disponíveis, doutora? Hoje o SUS oferece somente cirurgia bariátrica e é interessante que para indicar cirurgia bariátrica, além de ter um peso acima de um determinado IMC, que é 40 ou 35 na presença de doenças, uma das prerrogativas é que o indivíduo tenha feito um tratamento clínico da obesidade. O interessante é que o SUS não oferece esse tratamento clínico. Ele exige, mas ele não oferece, é isso? O paciente, teoricamente, deveria ter feito tratamento clínico, porque é um tratamento mais simples do que o cirúrgico antes de ser encaminhado para uma cirurgia. Mas a maioria dos pacientes que são operados pelo SUS nunca fez um tratamento clínico, pelo simples fato do SUS não oferecer esse tratamento. E a cirurgia bariátrica, ela não é cirurgia em si só, ela tem que ter todo um acompanhamento multiprofissional, doutora? O paciente normalmente é avaliado por nutricionista, por psicólogo, para excluir outros problemas, doenças psiquiátricas, alcoolismo. Se tenta que o paciente pare de fumar, se ele fuma também. E ele passa por uma avaliação por esses profissionais antes de ser operado. Agora, o problema também é o segmento do pós-operatório, que nem sempre é realizado. Existem serviços que operam, mas não seguem o paciente. E as vitaminas, o polivitamínico que o paciente precisa tomar, ele também não há um polivitamínico adotado pelo SUS. Então, os pacientes operam, mas não têm a vitamina para tomar e muitas vezes não têm onde seguir. E aí eles normalmente voltam a engordar? O que acontece, doutor? Eles têm o risco de voltar a engordar, mas mais grave do que isso, eles têm o risco de desnutrir, de ficar com anemia, de ter os ossos fracos, por não comer a quantidade suficiente de cálcio, de ter deficiência de vitamina D, de ter problemas relacionados à desnutrição no pós-operatório, que é prevenida pelo acompanhamento. Quer dizer, ele troca a obesidade por um outro problema que vai desencadear outras doenças, né? Esse paciente operado, da mesma forma que o obeso que faz um tratamento clínico, ele precisa de um segmento o resto da vida. A cirurgia não resolve as coisas sem ele seguir. Pode completar, doutora. Vai precisar, não existe nenhum tratamento que cure a obesidade, né? Nem medicamentoso e nem cirúrgico. Então, tanto quando existe indicação de medicamentos como indicação de cirurgia, é a mesma coisa como qualquer outra doença crônica. Então, não se pode interromper tratamento para diabetes, não se pode interromper tratamento para hipertensão. Então, esses pacientes, eles precisam ter consciência de que o segmento vai ser pelo resto da vida. Doutora, e quais ações que a rede pública tem de prevenção da obesidade, se é que ela tem, e quais deveriam existir para a gente prevenir a obesidade?
O que o governo faz, de uma forma geral, são ações isoladas, né? Então, tem aqui um dia por ano que se faz uma discussão de nutrição nas escolas, né? Mas isso precisa ser algo contínuo, né? Não adianta, mais intensificado. até porque se o aluno faltou naquele dia, ele não viu nada, né? E mesmo as cantinas, tem algumas ações que são muito simples, como, por exemplo, padronizar as regras para as cantinas no país e também para a alimentação de uma forma geral, porque a gente ainda sabe que hoje ainda tem muita escola que dá embutidos com massa para a criança, como se isso fosse uma refeição boa, né? Aquilo vai matar a fome da criança, mas, por outro lado, geralmente são alimentos que são ricos em tudo que a gente não quer: açúcar, gordura e sal. Bom, daqui a pouquinho a gente continua a nossa conversa, então, doutora. A gente vai para um rápido intervalo. Participe aqui da nossa conversa. Veja agora os endereços. Já estamos de volta com o JC Debate. Hoje conversamos sobre como tratar e prevenir a obesidade. Com a gente, os endocrinologistas Márcio Mancini, do Grupo de Obesidade do Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo, e Maria Edna de Mello, presidente da Abeso. Continue participando com suas perguntas e comentários pelo Facebook e também pelo Twitter. Além dos já conhecidos problemas de saúde causados pela obesidade, como o diabetes e hipertensão, agora vem mais um. Estudos ligam o excesso de peso à perda de memória. Tempo é algo raro no dia a dia do brasileiro. E quando bate a fome, o jeito é comer um lanche rápido, na rua mesmo. Eu tô com as criançadas, aí não tem como, né? Não resiste, né? Food truck, lanches. Um lanche é mais prático, rápido, né? Lanches cheios de recheio, frituras e doces podem ser saborosos e matar a fome, mas são muito gordurosos e calóricos. E isso faz com que escondam um risco incomum ignorado pela maioria das pessoas. Além dos problemas de saúde relacionados ao aumento de peso, como colesterol, hipertensão e até diabetes, a alimentação desregrada está associada à perda de memória. Pesquisadores descobriram que a obesidade pode contribuir para o aparecimento de doenças degenerativas, como o mal de Alzheimer. O estudo da Universidade de Cambridge, na Inglaterra, mostra que a obesidade está ligada ao encolhimento e degeneração cerebral, além do déficit de memória. Uma pesquisa brasileira também faz o alerta. Ter problema de memória é, sim, algo importante, principalmente quando você tem os fatores de risco presentes, obesidade, hipertensão e diabetes, que são doenças ligadas à obesidade, você tem um risco 4,5 vezes aumentada, segundo o nosso estudo citado na revista The Lancet. Para manter a memória em dia, vale tentar manter o máximo possível uma vida saudável. A alimentação, atividade física, controle do colesterol, controle da glicemia e principalmente o controle do fator de risco, tanto de hipertensão como colesterol, como glicemia, que é a obesidade. Bom, já que a gente entrou nesse assunto aí dos hábitos alimentares e de outras doenças mais incomuns, vou começar lendo aqui a pergunta do Wellington, que já tomou um puxão de orelha aqui do Dr. Márcio, antes mesmo da gente entrar aqui no ar. Ele disse que está almoçando e assistindo o JC Debate. Não é muito recomendado, né, doutor? É melhor assistir o JC Debate e depois almoçar, porque quando você come na frente da televisão, você presta menos atenção no que está comendo e tende a comer mais. Então, a partir de amanhã já sabe, né, Wellington? Mas agora a gente vai responder aqui a sua pergunta. Ó. Qual seria o fator psicológico que leva à obesidade? A história da ansiedade, aqueles problemas da tireoide, podem ser fatores que aumentam a propensão, doutor? Não. O hipotireoidismo ele pode levar a um ganho de poucos quilos que reverte com o tratamento. Ninguém é um grande obeso por causa de problemas da tireoide.
E aquilo que as pessoas costumam chamar de ansiedade, na verdade, é uma desregulação dos centros do apetite e dos centros de prazer e recompensa que fazem com que aquela pessoa tenha um descontrole na hora que vai comer, às vezes, determinados alimentos mais gostosos, mas tem gente que consegue comer um quadradinho de chocolate ou um doce, e tem gente que não consegue controlar e acaba tendo uma compulsão. E no caso do açúcar, ele vicia também, né, doutor? Ele quanto mais você come, mais você quer, mais ou menos isso? O ser humano ele já nasce com uma tendência inata de gostar de alimentos doces, porque é uma fonte de energia, é uma fonte de carboidrato. Vários alimentos, eles acabam ativando esse centro de prazer e recompensa e levam a dopamina no cérebro, e às vezes isso é colocado como um vício. Mas, na verdade, tem pessoas que conseguem controlar isso muito bem e pessoas que não conseguem. Doutora Maria Edna, e com relação à fertilidade, já que a gente está falando de outras doenças relacionadas à obesidade, ela pode ficar comprometida para mulheres e homens obesos? Sim, e é muito, a gente sempre, quando a paciente ela começa a perder peso, a gente sempre alerta para que ela faça uma contracepção adequada, porque uma vez que se perde peso, a fertilidade ela aumenta rapidamente. E a gente observa redução de hormônios sexuais masculinos também. Então, os homens tendem a ter uma redução de testosterona. Então, assim, a parte de hormônios sexuais, ela é tanto afetada no homem quanto na mulher. A obesidade, Adriana, ela acaba acometendo qualquer um dos nossos sistemas, né? Isso vai depender da predisposição individual de cada um. Então, para alguns, né, a parte metabólica vai estar sempre dentro dos valores de referência, então é aquela pessoa que se orgulha porque todos os seus exames estão bons, mesmo com o IMC 40 ou maior que 40. No entanto, isso não significa que ela não tenha uma artropatia, não tenha uma dor no joelho ou não tenha algum outro prejuízo relacionado à obesidade, como às vezes no trabalho, precisa faltar mais ao trabalho, porque precisa ir a médico, ou então vai acabar tendo uma doença mais importante e se aposentar mais precocemente. Então, isso acaba sendo um gasto, né, que a sociedade tem indireto com a doença. E é justamente esse o próximo assunto que eu ia conversar aqui com você, doutora. O dinheiro hoje que se gasta com o tratamento de pessoas que sofrem de doenças relacionadas à obesidade, ele poderia ser mais bem aplicado e até ser direcionado a outras áreas se fosse mais investido em, por exemplo, prevenção? Sem dúvida, prevenção e até mesmo tratamento dos casos que já têm obesidade, né? Em relação ao Alzheimer, o nosso grupo fez uma publicação interessante há 2 anos atrás, onde os pacientes obesos foram submetidos a uma ressonância magnética funcional e se encontrou nos obesos alteração idêntica à que se encontra em pacientes no início do quadro de Alzheimer. Depois, esses obesos que eram graves foram operados e essa alteração reverteu completamente com a perda de peso. Mas as doenças mais comuns, como diabetes, hipertensão, alteração de colesterol, que são remédios fornecidos pela farmácia popular, isso leva a um gasto do sistema público de saúde. À medida que a obesidade aumenta, mais pessoas tomam esses remédios e, às vezes, numa orientação de como escolher melhor aquilo que come, de quanto de atividade física tem que fazer, tanto para adulto como para criança também, isso poderia ser diminuído. Bom, então, estimular a atividade física, educação alimentar desde cedo nas escolas. A doutora mencionou que existem algumas iniciativas, mas não é uma coisa generalizada que alcança as pessoas, né? Não tem tanta frequência. Tem uma outra iniciativa aqui que eu gostaria que a senhora comentasse, porque veio uma pergunta aqui do Kaique Lima. Ele fala de que forma as crianças que moram em áreas periféricas e de extrema violência podem lutar contra a obesidade, já que elas não têm onde praticar atividade física, porque nas ruas não dá. Não tem como você orientar para uma criança se expor aos riscos, à violência urbana. Até a gente vê casos que até dentro da escola acontecem mortes, né, que chocam a gente, que a gente não deve aceitar isso. Mas o que se sabe, né, é que
quando uma cidade que tem mais áreas verdes, ela tem uma prevalência menor de obesidade. Né? Então, numa situação como essa, que a criança não pode sair de casa, então a gente tem que organizar muito bem a alimentação dentro de casa. Então, reduzir o consumo excessivo dos alimentos industrializados, né? Diminuir o consumo de açúcar, de sal, de gordura. Então, a partir do momento que se a gente não consegue gastar energia na quantidade que a gente queria, então vamos pelo menos organizar a nossa despensa e corrigir a alimentação. Bom, e ninguém ficou... Você ia complementar, né, doutora? É importante citar que o problema da obesidade não é só um problema médico e de atendimento em unidade básica de saúde, mas a estrutura urbana do município, então com iluminação, com calçadas em estado adequado, bom transporte público, parques em várias áreas, em que toda a cidade teria um parque onde ela poderia praticar uma atividade física, e segurança pública fazem parte da estratégia para conter a obesidade. Bom, e ninguém ficou obeso da noite para o dia, né? Qual que é aquela margem de peso que as pessoas que ainda estão dentro do peso podem engordar, emagrecer, sem começar a extrapolar? Esse número mágico não existe, mas a gente pode sugerir uns 2 quilos para cima, 2 quilos para baixo. Então, a partir do momento que a roupa, né, não está cabendo mais, a partir do momento que você precisa trocar o número, você não precisa chegar na obesidade para você mudar os hábitos. Né? Então, quanto antes você fizer as modificações, melhor, porque é muito mais fácil você reduzir um IMC de 26 para 24, que é a faixa de normalidade, do que você reduzir um IMC de 40 para 30, que ainda é obesidade. Sempre pensando na saúde como um todo e não na estética, né? Sempre. Sim, mas o mais importante é que o pediatra e o clínico geral, que estão lá na ponta no centro de saúde, pesem o paciente, reconheçam o problema e iniciem alguma alternativa para eles. Doutor Márcio Mancini, doutora Maria Edna de Mello, muito obrigada pela presença dos dois. Foi de bastante ajuda aqui para a gente. Eu que agradeço. O JC Debate fica por aqui. Inscreva-se em nosso canal no YouTube. Lá estão todos os nossos programas anteriores. youtube.com/jornalismo TV Cultura. Voltamos amanhã, 12:30. Uma ótima tarde para você. Até lá.